Eu vou fazer uma rápida revisão de todo o conteúdo que nós vamos abordar na nossa avaliação daqui a pouco. Então, prestem bastante atenção, né? Fiquem atentos aí nas dicas e vamos ver se todos vão bem na prova. Então, para começar a nossa revisão, né, em clínica médica de animais de produção, eu separei um material da primeira aula que tivemos, que fala a respeito das doenças causadas por hemoparasitos nos animais domésticos. E dentro dessas hemoparasitoses, a babesiose e a anaplasmose. Então, lembro que eu comentei com vocês, né, que a babesiose e a anaplasmose fazem parte daquilo que chamamos simplesmente de tristeza parasitária. E que Victor Babs, lá antigamente, ele, em 1888, ele fez essa primeira descoberta e a partir dali, até hoje, ela é assim chamada. Ela possui esse formato, né, de perinha, periforme, piriforme, e quando ela está juntinha assim em duas, elas são gêmeas, duas gêmeas, bigêmina. E quando ela está sozinha, ela é só uma bovis, Babesia bigêmina. Lembrando para vocês que a Babesia bigêmina, ela tem uma maior, né, bigêmina, uma grande parasitemia. E a Babesia bovis, por ser viscerotrópica, ela tem uma maior importância nas lesões. Então, aqui repetindo, ó, bem tranquilo, ó, Babesia bigêmina, grande, periférica, bovina. Bovis, uma menor parasitemia, viscerotrópica, então atinge vísceras e também, né, de grande importância, então, em relação aos agentes. Aí temos a cabalha, canis, a gibsone, né, que são no cavalo e nos cães. Os agentes que normalmente são os transmissores para a babesiose, no bovino a gente tem o Boophilus rips e o Rhipicephalus sanguíneo, Boophilus micrópolis e Rhipicephalus sanguíneos. No cavalo, Dermacento e Rhipicephalus, e na Babesia canis, o Rhipicephalus sanguíneo. Lembrando que nos bovinos, além do Boophilus e do Rhipicephalus, nós podemos ter outras formas de transmissão, por exemplo, através das moscas e através de vetores, sejam eles biológicos ou mecânicos. Hospedeiros invertebrados, então, como o carrapato, o Boophilus micrópolis e o Rhipicephalus sanguíneo, que são tão bem conhecidos, né, por nós, aí o carrapato, são os agentes transmissores. E eles cumprem uma parte do seu ciclo evolutivo dentro desta fêmea chamada teleógena. Então a gente diz que existe um ciclo biológico dentro desse indivíduo. A transmissão transovariana, a partir do momento que ela se alimentou do sangue, que esse sangue veio, cumpriu uma parte do seu ciclo dentro, houve uma pequena transformação aqui dentro desse indivíduo, faz com que essa transmissão transovariana vertical seja passada para toda a sua prole. Então, para todos os indivíduos que vierem a nascer dessa teleógena, virão a estar contaminados. Chama atenção para vocês, deixei ali em grande e vermelho, não é duradoura a imunidade. Então, a imunidade moral e celular, aquela provocada a partir de células lá do complexo T e do complexo B, não é de forma duradoura. Ou seja, ela permanece por um período, e esse período ele nunca é muito mais superior que um ano. Ele fica aí girando em torno de 8 meses, e a partir disso, se o animal não tiver uma nova infestação de carrapato, esse animal perderá a sua imunidade. Então, daí a importância de a gente manter uma certa quantidade de carrapatos no rebanho para que se mantenha essa população e essa quantidade de imunidade. Aqui eu mostro para vocês alguns sinais importantes, né? Então, a gente olhando pela vulva do animal, né? A mucosa vulvar ou estará anêmica, dependendo do período em que o animal estiver dentro da tristeza parasitária, ou ela já poderá estar bem amarela, ictérica. E o sangue deste animal, e a urina deste animal apresentará uma grande quantidade de sangue, então
hematúria, uma quantidade, né, de sangue sendo expelido, aí, sendo eliminado através da urina. Outra característica interessante que a gente tem é esse sangue chamado água vermelha, ou seja, um sangue pálido, um sangue claro, né, pela destruição das hemácias. Só lembrando, um hemoparasita que destrói as hemácias. Os animais ficam quietos, ficam apáticos, deitam. Inicialmente, né, a principal característica é o produtor chamar a gente, porque a vaca está triste, daí o nome, né? Tristeza parasitária. Então, essa apatia é um dos grandes problemas. Mas aqui chama atenção também a respeito da Babesia bovis viscerotrópica. Bovis viscerotrópica. Então, ela pode levar a algumas lesões a nível do sistema nervoso central, provocando um quadro compatível, um quadro parecido com outras doenças. Podemos citar aqui a raiva, podemos citar as encefalopatias, a própria leptospirose em algumas fases, né? Então, é importante que se observe porque esses sinais de icterícia, de anemia, podem ser confundidos, podem estar sendo confundidos com outras doenças. Em relação ao método diagnóstico do complexo tristeza parasitária, de certa forma, ele é razoavelmente tranquilo, né? Porque quando a gente coleta material, e aí eu só faço uma ressalva para vocês lembrarem, né? Que se a Babesia for bigêmea e ela for periférica, é importante que a coleta seja nas extremidades. Então, a gente pode fazer do sangue do pavilhão auricular, das veinhas que estão ali no pavilhão auricular, um pequeno, um pequeno cutucãozinho com agulha e um print daquela lâmina, ou uma gota daquele sangue na lâmina, já é o suficiente para que a gente possa fazer exame periférico. E aí, na jugular, o exame da Babesia viscerotrópica. Nem sempre, se eu fizer só na jugular, nem sempre é possível que eu consiga visualizar as duas Babésias. Então, a Babesia periférica, a Babesia bigêmina e a Babesia viscerotrópica, que é a mais interna. Então, é por isso importante. E aí a gente tem outros testes que, se for acessível, né, naquele momento, o teste de ELISA e o teste de polimerase reação em cadeia, o PCR, e também pelas lesões de necrópsia, desculpa, necroscopia, tá se engasgando já, o professor CB. Necroscopia é difícil. Essa lesão, ela apresenta, sim, características bem tranquilas. Você vai ver lá uma icterícia, vai ver órgãos bastante amarelados, né, bem ictéricos, está bem tranquilo. Aqui observando, né, ó, já mostrando, né, uma mucosa ocular bem ictérica, bem amarela, né, bastante presença aqui da forma ictérica, né. Aqui já na questão da mucosa da vulva, né, mucosa também aparecendo também a icterícia. As vísceras, como eu falei, a gordura e a própria bexiga, aqui a cobertura da bexiga bem aumentada, né, bem aumentada de tamanho e com bastante vermelho, né, bem sangue, presença de sangue, e o amarelão aí bem tranquilo. Observem essa imagem, né, que a gente vê, né, o próprio rumen ali, o fígado, todo ele já, né, com uma icterícia bem compatível, né, com a presença aí do complexo tristeza parasitária. Aqui um corte do rim e os ductos hepáticos aí já com presença de substância amarelada também. Aqui é mais uma vez a bexiga, né? E a presença de coágulos sanguíneos já nessa bexiga. E aqui chama atenção para a Babesia bovis. Então, vocês vejam que esse brilho acentuado aqui do sistema nervoso central, do cérebro, ele já mostra que existe um edema, um inchaço. E quando você corta, observem que algumas áreas já estão com trombo, formação de trombo. E essa dificuldade de chegar aqui sangue, porque a Babesia provoca uma permeabilidade vascular muito maior, uma fragilidade vascular muito maior, com a formação de pequenos trombos. Esses trombos acabam fazendo acidentes vasculares cerebrais, né?
e a presença aqui de áreas hemorrágicas já comprometendo uma parte do sistema nervoso desse indivíduo. Em relação ao diagnóstico, ainda eu chamo a atenção a presença dos carrapatos nos animais. Então, aqui só mostrando, né, fazendo uma punção, né, cutucando ali a orelha desse indivíduo para fazer a lâmina e tranquilamente depois fazendo um panótipo, aí você observa aquelas imagens da Babesia bovis, da Babesia bigêmea ou dos anaplasmas. Em relação ao tratamento, então, gostaria de falar a vocês, repetindo aquilo que disse em sala de aula, que dependendo do quadro que vocês chegarem para esse animal, se esse animal tiver caído muito já há tempo, partam direto para transfusão sanguínea. Então, casos graves, não fiquem se enrolando, porque muitas vezes vocês podem perder esse animal. E o tratamento à base de midocardo, de aminazene, que são os tratamentos de eleição, no caso, para as babésias. Então, esses babesicidas, né, à base de aminazene e midocardio, são bastante eficientes. Mas quando o caso for muito grave, parta direto já para uma transfusão sanguínea, espere o animal se recuperar um pouco para entrar direto com o tratamento. Aqui, alguns medicamentos aí da linha comercial, à base de aceturato de diaminazeno, Ganazeg, Pirozan, Berozeg, Piroforte, né, são alguns desses produtos usados, né, esses medicamentos usados. Vamos lá, vamos falar um pouquinho só da anaplasma para fazer um comparativo, né? Vamos entrar dentro da anaplasmose para a gente comparar, né, em relação à babesiose. A anaplasma, então, ela é uma rickettsia, né, e o anaplasma marginale, a gente tem duas situações, o anaplasma marginale e o anaplasma centrale. Assim como a anababese, lá nós tinha a babese bigêmea e a babesia bovis, aqui nós temos a anaplasma marginale e a anaplasma centrale. Mas nós vamos dizer assim, de uma maneira, o anaplasma central ele tem uma menor patogenia do que o anaplasma marginal. Então, o anaplasma marginal ele é mais patogênico, né? E ele é bastante pequeno. Eu coloco essa imagem que só para vocês observarem, né? Uma babésia bigêmina, um anaplasma central e um anaplasma marginal. Então, marginale porque está às margens da hemácia, mais pequeno. Ó. Se você pensar em relação a um e outro, né? O tamanho da babésia muito maior. Então é possível que quando você fizer uma lâmina lá no seu laboratório e for observar, você tenha um pouco mais de dificuldade de observar o anaplasma, tá? Mas ambos possuem uma patogenicidade muito grande. Aqui era uma presença de uma babese e um aumento, né? Então anaplasma marginal, vários, né? E anaplasma central também, observando ali. Coloquei essa imagem para lembrá-los que uma das formas que a gente tem de controlar o problema da tristeza parasitária no campo é através da troca de pastagens. Então a gente lembra desde a forragicultura lá, onde a gente falava, né, sobre a importância do piqueteamento de vários piquetes e que o intervalo mínimo de um piquete para outro seria de 21 dias. A gente estava falando lá em relação ao período ótimo de pastejo, mas aqui falando em termos de sanidade, se a gente levar mais ou menos em consideração o mesmo processo, que cada piquete vai ser ocupado a partir de cada 21 dias, nós podemos chegar a uma conclusão seguinte, ó, são 17 dias para a teleógena, desde que ela caiu no solo, para ela liberar ovos, e mais em torno de 5 a 10 dias aí, para que vire larva e suba no indivíduo. Então, se a gente considerar esse período e aumentar esse período aí próximo a 25, 26 dias, 27 dias, nós podemos fazer uma limpeza da área, né, do potreiro sem a necessidade de usar nenhum produto químico. Então, a gente, às vezes, alongando um pouco o período de pastejo, deixando um intervalo entre um pastejo e outro aí próximo a 27, 30 dias, o que vai acontecer? A larva não encontrando condições de subir novamente no animal, ela acaba morrendo. Então, ela morrendo aqui, ela vai se perder, né? E a gente vai conseguir controlar. Aí está a ovopostura, né? Do mateliógeno, e ela é uma ovopostura bastante grande, podendo chegar aí a coisa de 2.000
novos indivíduos por postura. Nem todos eles vão ficar viáveis, né? Nem todos esses ovos vão virar aqui as larvas, né? Para poder conseguir subir no indivíduo. Então, muitas delas vão acabar morrendo e se perdendo. Em relação ao gado adulto, né, essa anemia bastante marcante aí, ela é uma das causas da mortalidade nos indivíduos, podendo chegar a quadros de 20 a 50% de mortalidade provocados por isso. Em relação aos bovinos, todas as raças bovinas são suscetíveis, né? Vamos pensar agora em tratamento. Eu falei para vocês lá da babésia e falei do diaminazene. Agora aqui, na anaplasa, tetraciclinas e oxitetraciclinas. Então a gente tem essas oxitetraciclinas, essas tetraciclinas de elongação. E aí eu comentei na sala de aula que muitas vezes no primeiro dia que a gente chega na propriedade, que a gente quer uma resposta rápida, talvez usar uma tetraciclina sem ser uma tetraciclina de elongação, sem ser uma LA, uma tetraciclina normal, né, ou uma oxitetra normal, e depois recomendar ao proprietário que refaça essa aplicação, porque quando nós usamos a tetraciclina e a oxitetra, nós vamos fazer uma única aplicação. Então, nós não podemos estar repetindo essa aplicação. Então, às vezes, partir para uma tetraciclina que não seja de elongação e no dia seguinte usar uma tetraciclina de elongação para dar uma cobertura muito maior e a gente atingir níveis, né, de cobertura maior. Tranquilo? Opa, vamos para frente. Aqui os produtos. Então, esses são os produtos de elongação que eu comentei, né? Todos eles disponíveis aí no mercado. E uma coisa interessante, né? Só fazendo um parênteses aqui, observar sempre há quanto tempo esse produto está aberto, né? Porque a partir do momento que começa a utilizar, muitas vezes ele se torna um produto turvo, escuro, e aí ele não tem mais ação. Então, é importante vocês observarem, né? Que às vezes chegar no produtor lá, o produtor, mas eu usei terramicina. Será que dá para considerar como usado ou não usado? Porque depende da quantidade que ele usou e se a qualidade desse produto ainda estava boa. E aí, fechando em relação ao nosso tratamento, o dipropionato de imidocarb. O imizol é um dos medicamentos aí que são utilizados, né, nome comercial da Schering-Plough, mas é dipropionato de imidocarb. Ele pode ser tratado tanto para babesiose, usado, né, tanto para babesiose quanto para anaplasmose. Então vejam bem, quando eu falei lá em diaminazene, daí nós falávamos lá em ganazeg, nós falávamos para babese. Quando nós falamos para especificamente anaplasma, daí nós falamos em terramicina e oxitetraciclina. E quando nós quisermos usar um produto para os dois, dipropionato de imidocarb. Então nós temos essa condição, né, de utilizar um único produto que pode ser utilizado para os dois. E o imizol também tem uma característica interessante que ele pode ser utilizado profilaticamente naqueles casos em que a gente vai remover um animal de uma pastagem, levar para uma outra propriedade, ou comprou um animal e está vindo para essa propriedade e a gente não tem certeza se esse animal está com a imunidade dele duradoura, não duradoura, enfim, né, porque a gente sabe que é só 8 meses a um ano, então a gente não sabe se aquilo ainda está dentro do período, né, que ele está imune. Resumindo, sinais e sintomas. Período pré-patente, 5 a 10 dias na babesiose, 3 a 5 semanas na anaplasmose. Então, quando nós tiver uma infecção conjunta de babésia mais anaplasma, os primeiros sinais que nós vamos verificar vão ser sinais relativos à babesiose. E depois, mais tarde, a anaplasmose. Então, veja a importância. Por que a gente precisa, muitas vezes, que o produtor esteja atento e nos informe o mais rápido possível, né? Porque o período de incubação, o período pré-patente é pequeno, 5 a 10 dias ali. Então, na média de uma semana, os animais já vão estar... vamos imaginar assim, você pegou um animal lá, trouxe para a tua propriedade, uma semana depois ele já vai apresentar sinais e sintomas. Mas se a pessoa demorar um pouco mais, não observar esses sinais, ele já vai entrar numa segunda fase aí com anaplasmose já também aparente. Em relação à temperatura alta,
Na babesiose, 40, 41 graus e 5. Babesiose, sinônimo, piroplasmose, piro, fogo. Então, piroplasmose, temperatura alta, babesiose, temperatura alta, anaplasmose, temperatura alta, mas não tão alta. Qual a temperatura normal do bovino? 38, 38,5, dependendo do horário do dia, né? Final da tarde, aí 38,5, né? Mas 39, 40, podemos dizer que é uma anaplasmose. Ah, mas tem uma temperatura lá de 41, 41,5, muito mais provavelmente babesiose. Nós não queremos aqui fazer diagnóstico diferencial por temperatura, tá? Mas é um bom sinal para a gente estar falando de uma e de outra. Em relação à anemia, presente em uma, presente na outra. As duas doenças são causadas por hemoparasitas que destroem hemácias. Então, esses hemoparasitas que destroem hemácias causam lesões e essas lesões da anemia estão presentes, estão causando ali o quadro das mucosas claras. Icterícia, amarelão, icterícia, né? Frequente na babesiose. Anaplasmose, somente em casos mais severos. Então, se aí é uma questão interessante. Se o animal veio a contrair a doença, mas a doença ela foi causada pela anaplasmose. E até citei um exemplo para vocês em sala de aula de um ex-aluno, agora médico veterinário, né? Que ele comentou comigo assim, professor, mas não tem icterícia. Daí eu falei, mas você fez placa? Lembra que se você fizer a placa, a gente pode ter anaplasmose, que muitas vezes os sinais são quase despercebíveis, despercebidos, e a gente não tem tanta noção, né? Por quê? Porque só acontece em casos mais severos. Então a gente pode ter uma anaplasmose leve, se não tiver conjunto com babesiose, porque nem sempre, a gente tem babesiose, a gente às vezes tem anaplasmose, a gente às vezes tem babesia bigêmea, às vezes a gente tem babesia bovis, a gente tem anaplasma marginal, às vezes a gente tem anaplasma centrale. Então, é possível, dentro disso, que haja uma variação de sinais e de sintomas. Alguns animais com o sinal muito mais. Aparecem muito mais, né, os sinais muito mais aparentes, tranquilo? Hemoglobinúria, presença de sangue na urina, frequente na babesiose e na anaplasmose quase não. Então, outra questão, ó, sinais mais leves na anaplasma, tá? Curso. O que é o curso? É o tempo que vai transcorrer, né, até esse animal ficar bom. Variável em ambos os casos. Alguns animais reagem mais rápido, outros animais reagem de forma mais tranquila e mais leve. Aqui só coloco para vocês a bibliografia, né, para a gente passar para o próximo tema. Tranquilo? Vamos tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Joia. Agora entrou num tema, né, que eu gosto bastante, vocês sabem disso, que é a parte da mastite bovina. Então eu coloquei ali a atualização em mastite bovina porque eu peguei algumas coisas assim bem recentes, né, para mostrar para vocês e não ficar batendo muito, né, dentro da questão da mastite, porque a gente já sabe bastante de mastite, né? Então, mastite, né, o nome mastite quer dizer inflamação da glândula mamária. Então, dentro dessa ideia, né, mastos, né, glândula e processo inflamatório da glândula mamária. Então, eu digo assim, é um processo inflamatório e depois infeccioso. Por quê? Porque a gente vai ter um problema inicial de um processo inflamatório e mais tarde as bactérias, os fungos presentes nesse processo vão causar um processo também infeccioso, já com presença de leucócitos. A imagem mostra aqui um quadro clássico, né, de dor, calor e rubor, que é o processo inflamatório. A tríade dor, calor, rubor. Aqui a presença, né, de bactérias, aqui no caso Staphylococcus, né, e penetração através do canal do teto. E por que disso? Porque lá na frente a gente vai estar falando, né, em prevenção. Então, só para mostrar, né, elas entrando e causando lá o estrago. Lembrando a vocês que a mastite é a doença que mais causa prejuízos na atividade leiteira no mundo inteiro, porque como ela muitas vezes não é perceptível, o produtor acaba perdendo e não percebe o quanto está perdendo. Isso é muito grave. Aqui a gente colocou, né, uma contagem de células somáticas por ml,
dizendo, né, que uma contagem até 200 mil é considerado um animal saudável. Eu citei para vocês e falei, né, o que são células somáticas? São partes da descamação normal do epitélio da glândula mamária. Então, quando você tira todos os dias o leite das vacas, junto com o leite, algumas células desse tecido são descamadas, acabam descendo junto com o leite. Quando a gente dosa essa quantidade de célula, a gente tem um aparelho, né, em alguns laboratórios de referência, que dizem lá quantas células somáticas, soma, corpo, quantas células da descamação da glândula mamária estão presentes. 100 mil. Então é normal. Até 200 mil é considerado normal. E acima disso já pode ser considerado mastite, tá? Então é um bom indicativo para nós de contágio de células somáticas. Em relação à forma de apresentação e ao agente causadores, vamos colocar assim: a mastite, em relação a como ela se apresenta para o produtor, como ela se apresenta para o médico veterinário, ela pode ser clínica ou subclínica. Então, clínica é quando existem sinais aparentes. Aqui você tem uma caneca de fundo preto e o leite tirado forma grumos, pequenos grumos, grandes grumos, coloração variável de grumo, enfim, a gente nota que não é leite normal, alguma coisa está acontecendo. Na mastite subclínica, é uma forma não visual, não aparente, somente visualiza se nós usarmos algum teste auxiliar. Aqui está sendo feito o teste da raquete para California Mastite Test, CMT. Observem esse grumo, esse caneco, com bastante viscosidade. Então, uma mastite que está sendo observada ali, subclínica. Se eu pegasse o leite desse indivíduo aqui, nós não veríamos essas alterações visuais. Nós veríamos um leite saudável, normal. Porém, ele não é saudável. Ele tem problema, ele já tem bactérias acima da quantidade normal. Dentro da questão dos agentes causadores, nós podemos classificar a mastite como contagiosa ou ambiental. Contagiosa, aquela mastite que se transmite durante a fase de ordenha, durante o horário em que o produtor está ordenhando a vaca. Veja aqui esse produtor usando um paninho para enxugar. Esse paninho aqui é muito problemático, porque sai leite aqui, se esse leite estiver contaminado, quando a pessoa vir secar o teto desta outra vaca, ele está levando a bactéria de uma para a outra. Ambiental, entre uma ordenha e outra. Prestem atenção, contagiosa durante a ordenha. Nós, por erro de manejo durante a ordenha, seja pela nossa ordenhadeira, seja pela mão, seja pelo paninho, durante a ordenha nós transmitimos de uma vaca para outra, uma vaca positiva para uma vaca negativa. Ambiental, no meio ambiente, lá naquele lugar onde as vacas convivem, no solo, no terreno, no banhado, na lagoa, em todos esses lugares. Então a vaca entra, deixa parte de leite aqui, descorre leite do teto, contamina esse ambiente que depois pode transferir para outro animal. Aqui mais perto, né, para mostrar para vocês os grumos na forma clínica e o coágulo formado, né, esse gel, parece uma gelatina aqui, né, esse gel positivando um caso de mastite. Aqui está novamente o CMT, lembrando, né, cada canequinho desse, né, número 1, número 2, número 3 e número 4, com o cabo sempre voltado para o rabo, cabo-rabo, 2 ml de leite, 2 ml de California Mastite Test. Agitação durante 30 segundos a 1 minuto, e aí a gente vai virando lentamente para verificar se houve a precipitação dos leucócitos aqui, e se há leucócitos, a lise desses leucócitos, a destruição desses leucócitos aqui, e aí forma esse gel, né, em reação com o California Mastite Test. Só para vocês assim perceberem, né, o quanto é importante fazer o teste da mastite subclínica com o CMT. Olhem o seguinte, quando eu visualizo um animal positivo no teste da caneca, provavelmente dentro do meu rebanho
eu tenha muitos outros animais que não estão aparecendo a mastite, que eu não estou verificando a mastite, mas que ela existe em uma quantidade muito grande. Então, vocês vejam que um animal positivo, visual, clinicamente, pela caneca de fundo preto, mostra para nós que se nós fizermos o CMT, nós vamos encontrar muitos animais já na fase subclínica e alguns outros tantos quanto, né, animais sadios. Aqui, mais uma vez, reforçar para vocês, né, a questão da limpeza, contagioso ambiental, né, bem tranquilo. Dentro dessa ideia do ambiental, né, então, vai penetrar pelo canal do teto e na contagiosa, a gente mesmo, ou pelas teteiras, ou pela forma como vai ser limpo e enxugado esses tetos, ou pela mão do ordenhador, é que vai ser transferido. Em relação ao controle da mastite, uma coisa bacana, né? Eu acho que toda vez que nós for falar em mastite numa propriedade, nós vamos ter que pensar em como controlar esse problema. Então, se chega numa propriedade lá, o produtor diz, meu Deus, chamei aí porque está dando problema de mastite aí, que estou perdendo muito leite, estou gastando muito remédio e tal e tal. Então, o que nós vamos fazer? Como nós vamos começar a resolver esse problema, né? Primeira coisa, vamos verificar se o ordenhador está lavando as mãos. Então, uma prática interessante, né, antes de cada ordenha, é que o ordenhador faça a higienização das suas mãos de forma simples, com sabão caseiro, com sabão comprado, com detergente, mas lave bem as mãos. Por quê? Porque ele pode estar com as suas mãos trazendo de fora bactérias, carreando lá bactérias, e essas bactérias que estão na sua mão, na hora da ordenha, pode ser transferida para dentro do teto. Outra questão, lavamos ou não lavamos os tetos? Se o teto estiver bastante sujo, é o caso desse aqui, né, que está mostrando aqui, tem que lavar, não existe como não lavar esse teto. Então nós vamos lavar a úbere e os tetos, porque a gente vai pôr a ordenhadeira aqui. Se a gente colocar nessa sujeira aqui, tá complicado, aí nós vamos levar um monte de sujeira para dentro do leite, vamos ter um problema grave, né? Em relação a lavar, então, lavamos os tetos, mas é importante enxugar muito bem os tetos. E esse enxugar é que é aí que mora o perigo, né? Vamos usar a toalha de papel. Então, eu até comentei na sala de aula, a toalha de papel, o valor dela é tão pequeno em relação ao ganho que a gente vai ter de não dar problema, que tem que fazer a cabeça da pessoa. Aí o cara usa um tapete, faz sala de ordenha, tem uma água e tal, e vai lá ainda usar um paninho, daí não dá, né? Daí tá ferrado, não dá mesmo. Então, lavamos o teto, vamos desprezar os 3 primeiros jatos. A contagem bacteriana total dos 3 primeiros jatos geralmente é muito alta. Então, é importante que a gente despreze esses 3 primeiros jatos. Poxa, uma vaca que dá uma quantidade grande de leite, não vai ser 3 jatos de cada teto que vai dar diferença no volume. Então vamos desprezar e já vamos observar ali na caneca se existe alguma outra alteração. Esse leite desprezado aqui, depois se encaminha ele aí para o ralo ou dá para o gato. Aí fazemos o pré-dipping, ou pré-imersão. O que é pré-dipping? Pré-limpeza, pré-imersão. Qual o produto que nós vamos usar? Tem vários no mercado. Tem a base de iodo, a base de clorexidina, a base de ácido lático, ácido peracético. Enfim, qual você vai usar? Use. Um deles, use. Aí você coloca, né? Existem os que não pingam, os no drip, que não pingam, enfim, e deixa ele agir por um tempo. Enquanto você está ordenhando uma vaca, você prepara a segunda vaca. Deixa essa solução desinfetante agir, esse filme ou película que está aqui, deixa ele agir nesse teto. Pelo menos, não menos que 30 segundos, algo acima de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí depois enxugue com a toalha de papel. Para daí em seguida, né, você colocar a teteira. Nunca use pano, nunca use pano, tá? Colocou lá, olha uma questão aqui, ó. É um modelo simples, né? O produtor não tem ordenhadeira e tal, mas o que ele está fazendo? Está fazendo uma pré-imersão, uma pré-limpeza aí, né? Uma pré-higienização. Toalha de papel, um produto desinfetante, um copinho, né? Uma coisa bem simples. Dá para fazer tranquilo, tá?
colocou a teteira, olhos tetos, glândula limpa, tetos limpos, leite saudável, leite com qualidade, tá? Em relação à rotina do ordenha, então, teste de caneca e pré-dipping, depois secar as tetas e colocar a teteira. Essa é a rotina, essa é a ordem, tá joia? Não dá para errar isso aí, hein? Isso aí, se vocês errarem aí, isso aí como eu falo, melzinho na chupeta. Como controlar a mastite em relação aos animais? Animais sadios devem ser sempre ordenhados em primeiro lugar. Animais com problema devem ser deixados para ser ordenhado depois. Quem transmite para quem? O infectado para o sadio. Que tipo de mastite? Mastite contagiosa. Então, sempre deixar as vacas, os animais infectados, por último, tá? Lembrar lá, ó, animal número tal, nome tal, essas vacas têm que entrar por último na sala de ordenha. Sempre realizar o teste da caneca de fundo preto. Sempre realizar o teste do CMT. Ah, de quanto em quanto tempo eu vou fazer CMT? Se eu disser para vocês, façam de 7 em 7 dias, uma vez por semana, é o ideal. Se eu não conseguir a cada 15 dias, tá bom, tá? Mas se for muito difícil e fizer uma vez por mês, é razoável. Não é muito bom. O ideal é que você faça pelo menos a cada 15 dias. Aqui tem as análises, né, que são coletadas pelo laticínio e são encaminhadas para um laboratório de referência, onde será feita a contagem de células somáticas a partir de uma amostra do tanque, tá? Lá no tanque. Em relação ainda à questão da mastite, descarte. Quando que você vai optar em descartar um animal positivo para mastite? Somente quando esse animal já repetiu várias vezes, o proprietário diz, pô, esse animal é a quarta, quinta, sexta vez que está dando problema de mastite. Aí você analisa, é uma vaca velha, é um animal que já está em curva de lactação caindo, abaixando, então talvez seja importante, né, se ela tiver prenha, deixar ela criar e em seguida encaminhar ela ao abate. Tratamento de vaca seca, sempre, tá? Se você tem histórico de problema, sempre tem que fazer tratamento de vaca seca em todos os tetos. Nos últimos dias, quando tiver lá próximo ao 7º mês de gestação, né, faltando 2 meses para criar, parte para o tratamento em vaca seca sem problema nenhum. Quando eu vou fazer tratamento na lactação? Vaca recém-parida, vaca que criou, vaca que está no pique, que está na curva de lactação alta, sim, vou tratar na lactação. Qual o produto que eu vou usar? Intramamário associado a um produto injetável. Lembrem que tem que olhar se eles não têm problema de antagonismo, né? Então, sendo do grupo 1, do grupo 2 lá, para não ter problema nenhum. Então, faz um produto intramamário e um produto injetável. E não me venham com a conversa de que uma aplicação melhorou para não sei o quê. Nada. Olha o que a bula diz, faz certinho. Se é 3 dias, é 3 dias, se é 5 dias, é 5 dias. Existe a possibilidade de cura espontânea? Às vezes sim, dependendo da situação. Eu já vi várias vezes, né, a gente ordenhar muito animal, e a gente ordenhar de manhã, ordenhar de meio-dia, ordenhar de tarde, ordenhar de noite. Quanto mais eu tirar leite, mais eu vou tirando a quantidade de bactérias de processo infeccioso que estão ali. E o animal consegue, criando defesa, eliminar esse problema. Então, às vezes, existe a cura espontânea. Já passei algumas situações com alguns produtores que a gente verificou essa questão. Lembrando a vocês, né, tratamento de vacas no período seco, quando não tratadas, normalmente 16% do plantel, quando volta a parir, pare com problema de mastite. Então, olhe a importância de fazer tratamento de vaca seca. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Chama no chat, tá? Vamos lá. Doenças no período de transição. Essa aula, quem falou para vocês foi o professor Maurício, lá, ele está na Irlanda, e ele gravou para vocês, e depois eu fiz uma recapitulação para vocês em relação às doenças
no período de transição. Então, a gente falar um pouquinho, né, de hipocalcemia para vocês, ou como é conhecido também, febre vitular, febre do leite, paresia puerperal, síndrome da vaca caída. Então, a hipocalcemia, o nome fala, né, a gente deve pegar sempre esses radicais, né, hipo, diminuição, cálcio, hemo, sangue, baixa quantidade de cálcio no sangue, baixa quantidade de cálcio no sangue, hipocalcemia. Aí a gente não vai esquecer, né? Aqui eu coloquei, né, uma imagem um pouco chocante de uma vaca em decúbito lateral direito, né? Uma vaca já bastante prejudicada em relação a isso, né? Mas que muitas vezes nos leva a uma situação interessante. A gente chegar nesse animal e fazer um tratamento, né? E canalizar desculpa, uma veia, né? Jugular ali, e colocar uma quantidade grande de boroglucanato de cálcio, a gente consegue recuperar esse animal, tá? Depende da fase, às vezes que é muito adiantado, lá já com a temperatura bastante baixa, tal, talvez a gente não consiga. Mas olha uma questão aqui, ó, 98% do cálcio no organismo, ele está no esqueleto e 2% nos fluidos extracelulares. Então vamos mais à frente, a gente vai ver o que vai implicar isso aí, né? Em relação ao período de transição, quando é que é considerado período de transição? 3 meses antes do parto, 3 meses depois do parto. Então, ali pelo sexto, sétimo, oitavo, nono mês de gestação. Então, desculpa, eu falei 3 meses, 3 semanas. 3 semanas, né, antes do período de gestação, eu também bananando, do parto. Nesse período ali, é o período bem crítico de gestação, da transição entre um parto e outro, e a cria. Ah, quero chamar a atenção para vocês uma situação interessante. Muitas vezes, o produtor, quando ele chama a gente para tratar da hipocalcemia, ele nos relata, né, alguma coisa, alguma questão relacionada a problema de manejo que ele teve. Ou ele teve problema de deficiência de alimentação, ou ele teve problema relacionado à questão da mineralização, ou ele fala que esse animal já teve problema. Então, é uma coisa que chama atenção para a gente, a anamnese muito bem feita nesse momento. Aqui eu coloquei, né, algumas situações, ó, aumento expressivo da demanda de nutrientes para a produção de leite, baixo consumo de matéria seca. Então, quando a gente tem algumas épocas que o animal cria em um determinado momento, onde a quantidade de matéria seca ofertada a esses animais é pequena e a gente tem todo um erro, né, no processo de transformação do metabolismo, é possível que nós tenhamos esse problema. Então, é muito comum, né, de a gente ter algumas situações voltadas a essa questão em relação à matéria seca. Quais são os períodos aí que a gente poderia imaginar que tem um baixo consumo de matéria seca? Um azevém muito novo, né, uma aveia muito nova. Por quê? Porque aí não tendo fibra de boa qualidade, a gente vai ter lá no rumen todo um processo de metabolismo e formação de carboidratos, enfim, de ácidos graxos, enfim, tudo aquilo lá de uma maneira diferente. Mudanças metabólicas, né, alterações do fígado, tecido adiposo, músculo esquelético e mudanças hormonais. Lactogênese, início, né, da produção de leite e manutenção da lactação. Então, essas 3 semanas antes do parto e as 3 semanas após o parto, elas promovem, né, na vaca várias mudanças, várias questões que vão fazer com que haja essa diminuição do cálcio no sangue. Vamos lá, colocando sobre a importância do período seco. Então, só reforçando, o período seco é aquele período em que nós interrompemos a lactação, chegando próximo ao 7º mês, a vaca vai criar ali com 9 meses, 9 meses e meio. Então, 60 dias, normalmente 60 dias antes, eu interrompo a lactação. Essa interrupção, estou falando bastante rápido, né? Então está dando algumas questões aí, mas vamos lá. Essa interrupção aí da lactação é importante para que haja um descanso no aparelho digestivo, uma regeneração no sistema mamário e problemas metabólicos. Então,
a acidose, a cetose, o deslocamento da abomaso, que podem ocorrer junto, né, próximo ao parto, são problemas metabólicos aí que a gente quer prevenir. Então, por isso a gente para de tirar o leite. Pensem assim, uma vaca produzindo leite de forma ininterrupta. A curva de lactação sobe, cai, e quando ela está ali embaixo, antes de a gente dar um descanso, para que os alvéolos lá do canal os alvéolos mamários, os canais galactóferos, todo aquele tecido glandular, para que ele consiga se recuperar. Antes de fazer isso, nós já fazemos a vaca criar de novo. E aí nós não damos essa recuperação. O aparelho digestivo, que tanto tem trabalhado para produzir leite, tanto tem transformado, nós não damos nenhum descanso para ele. Então isso pode promover problemas relativos aí ao período antes e pós-parto. Bovinos de alta produção geralmente são os mais predisponentes, né? O homem mexeu com a vaca. A vaca produzia pouco leite, ela produzia o suficiente somente para alimentar sua cria, mas a gente foi mexendo geneticamente e hoje nós temos bovinos aí que produzem 30, 40, 50 litros de leite no dia, e com isso nós promovemos uma exigência muito maior dessas células produtoras, né, de leite. Então, nós precisamos muito mais alimentos, nós precisamos muito mais sangue passando pela glândula mamária. Lembrando, né, 450, 500 litros de sangue devem passar por dentro da glândula mamária para que haja a formação de 1 litro de leite. Então, se a gente multiplicar lá 500 vezes 40, a gente já sabe quanto de sangue vai precisar passar lá, quanto de nutriente, quanto de água que vai precisar para formar o leite. E quando que vai dar problema? Quando corre esses problemas de hipocalcemia? Nas primeiras 48 horas, ou seja, 2 dias após o parto. De 2 a 3 dias após o parto. E se você pensar, por que ocorreu isso? Vamos lá, por que 2 dias a 3 dias após o parto, né? O que tem a ver, né, com isso? Por que ocorre a hipocalcemia ali? É porque durante a prenhez, o animal ele se mantém vivo. Lembram de onde está o cálcio? 98% do cálcio está armazenado nos ossos e 2% está livre. Vamos lá, 98% está lá nos ossos. Durante a prenhez, a vaca precisa retirar cálcio dos ossos para transferir por forma transplacentária para aquele bezerro que está em formação. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele está ficando grande, ele vai chegar um momento que ele está exigindo muito cálcio. E esse cálcio está saindo dos ossos e dos músculos e do sangue daquela mãe. Além disso, lá na glândula mamária está começando a se formar o leite, o colostro, aquele leite mais forte, mais grosso, que contém imunoglobulinas, que vai fazer a transferência de defesa para os animais e que também é rico em gordura e cálcio. Né? Então tem a formação do colostro, tem a formação da musculatura do bezerro, tem a formação da estrutura óssea do bezerro e tudo está mobilizando para lá. Todo isso ali. E como que eu consigo repor esse cálcio? Através da absorção do cálcio a nível do intestino. Então, eu preciso que a vaca coma uma boa quantidade de alimento, que tenha uma boa quantidade de cálcio, que esse cálcio seja solúvel, que esse cálcio esteja de forma disponível para que o intestino capte, as fímbrias intestinais captem, levem para o sangue e mobilizem para toda essa necessidade que esse animal tem agora de cálcio. E aí nós vamos ter um problema. Repentinamente, né, nós vamos começar a lactogênese, nós vamos começar a produzir muito leite. A vaca criou e a pessoa vai lá, ordenha, ou o bezerro mama, tira toda aquela quantidade de leite, tira muito cálcio. Vai cálcio de novo para a glândula. A vaca está no limite, no limiar entre a quantidade que ela precisa de cálcio e a quantidade que está conseguindo disponibilizar pelo leite. Então,
em 24, 48 horas, 72 horas, pode baixar demais e nós entrar num mecanismo chamado hipocalcemia, diminuição muito elevada, muito rápida da quantidade de cálcio e a musculatura não conseguir sustentar, não conseguir contrair e cair e a vaca fazer o que a gente chama de síndrome da vaca caída, tá? Ou febre vitular, né, como alguns gostam, mas síndrome é porque é um conjunto todo ali de sinais, de sintomas e a vaca se apresenta caída à nossa frente. Em relação ao colostro, né, só para a gente dar uma ideia do que a gente está falando, ó, a concentração de cálcio no colostro é 2 vezes maior, né, do que a demanda ou aquilo que a gente consegue captar de cálcio. Então, nós precisamos ali uma quantidade muito maior, né, de cálcio, 2 vezes maior do leite, do que a demanda de cálcio por dia no período seco. Então, a vaca capta, no período seco, em torno de 12 gramas pelo intestino, levando para dentro do metabolismo e disponibilizando para o animal. Quando a vaca cria, essa demanda sobe para 47 gramas. Então, se veja que é por isso que existe uma balança, um déficit, né, de metabolismo. Eu preciso de 47, mas eu estou conseguindo tirar 12, eu estou conseguindo pegar 12 na alimentação. Então tem toda essa deficiência, né? Concluindo-se praticamente, então, todas as vacas no pós-parto apresentam uma hipocalcemia? Sim. Todas as vacas apresentam? Sim. Mas e por que nem todas caem? Porque algumas conseguiram reservas e estão aptas, né, durante o período pré-parto, foram manejadas adequadamente e conseguiram uma reserva que vai trabalhar essa hipocalcemia, vai mobilizar rapidamente esse cálcio para o animal, ok? A inabilidade do animal em ajustar rapidamente esse metabolismo do cálcio e manter níveis sanguíneos próximos à normalidade é, portanto, a razão da manifestação da febre do leite. Então, essa incapacidade desse animal de rapidamente pegar a reserva, tirar essa reserva que ficou lá armazenada, ou não, né, armazenada, e transformar isso rapidamente em cálcio solúvel, cálcio, e esse cálcio estar dentro do sangue, né? Isso tem que acontecer de forma muito rápida, senão leva a um quadro de hipocalcemia. Então, olha que é bem tranquilo, né? Antes do parto, o animal vem se adaptando, mas dentro do período exatamente do parto, ele vem se adaptando porque ele está precisando mobilizar cálcio para o bezerro, para a musculatura, para toda a formação, para ele se manter vivo, para ele começar a formar colostro e tal. Mas no dia do parto, ainda ocorre mais um negócio interessante: as contrações do parto. Quando o animal começa a fazer muita contração, ele faz um gasto energético, mas ele faz um gasto também durante as contrações do cálcio. Então, veja, mais um fator importante ali, decorrente, né, que vai levar a um esgotamento da quantidade de cálcio. Joia? Em relação aos níveis de cálcio, é importante falar duas questões, né? A retirada dos ossos, ela ocorre regulada pelo parato-hormônio, PTH, então é um hormônio produzido lá na hipófise, que é o hormônio responsável pela captação do cálcio lá no nível intestinal. Então, veja que quando eu falei lá no iniciozinho dessa revisão, eu falei para vocês que às vezes tem problema hormonal relacionado à hipocalcemia. Então, são vacas que geneticamente têm alguma deficiência de produção de parato-hormônio e que não conseguem mobilizar rapidamente todo o cálcio necessário para a produção, né, e demanda desse indivíduo. Outra questão também importante é a regulação, né, eficiente do cálcio de forma de absorção lá com a vitamina D, o dihidrocolicalciferol. Então, essa vitamina D também é bastante importante. Então, animais
Pense assim, animais confinados, com pouca presença de sol, que não estão, né, muito ao contato do sol e que têm uma deficiência de vitamina D, vão ter, consequentemente, uma menor aporte, uma menor eficiência de absorção desse cálcio a nível de digestão. Joia? Um pouco à frente. Quando eu comentei para vocês, né, e eu falei assim, ó, todos os animais têm de alguma forma hipocalcemia, eu me relacionei a hipocalcemia subclínica. Então, você veja, as formas subclínicas são aqueles animais que não manifestam clinicamente, não caem, não estão no chão, não estão em decúbito, não estão, você não percebe nesses animais apatia, não percebe que eles não estão se alimentando. Então, isso é um problema. Esse período, né, logo após o parto, aí que eu me referia a 2, 3 meses, antes, quando eu quis comentar, esse período em que a curva de lactação estará aumentando, quando houver uma hipocalcemia subclínica, eu vou perder um pouco a curva de lactação. Se eu iria chegar a 40 litros de leite, provavelmente eu não vou chegar a 40, vou chegar a 30, 32, 35 litros. Por quê? Porque o animal precisa se recuperar de um problema pequeno, mas persistente de hipocalcemia. Então, esses problemas podem levar a uma diminuição da quantidade e da curva de lactação. Partindo já para a finalização desse problema dessa doença, né, metabólica chamada hipocalcemia, vamos falar um pouquinho do tratamento. Então, o tratamento recomendado nada mais é do que a reposição do cálcio pós-parto. Vejam bem, nós não estamos falando nada de tratamento antes do parto. Antes do parto é manejo. Tratamento, nós estamos falando depois do parto. Pariu, caiu, a vaca está deitada, o produtor te chamou, você chegou lá. Ah, qual histórico? Histórico, a vaca criou, que ela teve problema, foi dificultoso o parto, que a vaca já é uma vaca que volta e meia cai, que não sei o que e tal, tal. Vamos meter lá glucanato de cálcio, boroglucanato de cálcio, glicosado ou não glicosado. Tem algumas formulações que são glicosadas, daí eles já colocam glicose como energético. Tem alguns outros que associam alguns minerais. Então, fica à vontade, você escolhe. Mas o importante é colocar uma quantidade de cálcio suficiente. E aí eu comento com vocês, não me venham falar em menos de 1 litro de cálcio, 500 ml ali, administrar 500 ml a 1 litro de cálcio. Não me venham falar menos que 1 litro de cálcio, eu não gosto muito desse negócio. Eu digo para vocês assim, ó, se você colocar um pouquinho, daqui a pouco o cara te chama de novo, você vai lá voltar para fazer, porque vai dar recidivância, né? Então, você vai ter que voltar lá para tratar de novo esse animal. Então, coloque uma quantidade boa. Uma das formas interessantes é você colocar uma quantidade grande, 800 ml intravenoso, pegou um frascão de 1 litro lá, coloca 800 ml intravenoso e deixa uma quantidade de 200 ml para no dia seguinte fazer 100, no outro dia fazer mais 100, ou até use 1 litro e depois manda a pessoa fracionar mais 5 dias de 200 ml. Aí eu acho que funciona, sabe? Porque é isso que a gente nota na maioria das vezes aí em relação à necessidade de cálcio, tá? Em relação à hipocalcemia, a administração é endovenosa na dose de 2 gramas de cálcio, 2 gramas de cálcio para cada 100 quilos. Um frasco, ele tem em torno de 20 gramas. Então, teoricamente, 20 gramas aqui, né, ele daria aí para, se você fosse considerar, né, 20, daria para 10, quase até 1.000 quilos, né? Então, é muito tranquilo, assim, isso falando em litro, tá? Falando em litro. Não esses frasquinhos de 200 aqui, que daí é menos, tá? Depois que você começou a colocar o cálcio, eu sempre falo para vocês terem muito cuidado, né? Porque às vezes o cálcio ele pode provocar algum problema em relação ao coração do animal, porque é muito rápido a ação do cálcio. De 12 a 15 minutos, aí de 10. Aqui o autor é muito 12 minutos, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aí não importa. Depois que você começa a fazer o cálcio, ele já começa a fazer uma ação. E quando a gente está fazendo o cálcio,
o animal já começa a fazer rapidamente tetanias, contrações musculares. E quando é muito rápido, essas contrações, essas tetanias, podem provocar, né, lesões a nível de coração e o óbito do animal até através de uma parada cardíaca. Então tem que cuidar, né? Eu brinquei com vocês, vocês vão lembrar da historinha, né? De uma vaca que eu estava fazendo cálcio e a vaca tremia tanto que começou a destelhar tudo o paiol da mulher lá, né? Eu falei, agora cai o paiol, né? E de tanto que tremia a vaca. Mas é uma coisa assim, eu faço as brincadeiras para vocês lembrarem depois, né, quando estão estudando. E aí colocando para vocês, né, que normalmente 75%, 85% das vacas retorna tranquilamente ao normal. E para reduzir o risco dessas recidivas, né, administra cálcio via oral. Tem um negócio que é legal, eu coloquei aqui para vocês. Uh, existe um produto chamado Drench. Esse Drench, ou Drench, né, se portuguesar bem aí, ele é um produto, é um cálcio via oral. E ele é usado, muitas vezes, eu já usei isso, no começo eu até ficava meio em dúvida, né? Falar, será que vai funcionar ou não vai? Mas o que é o ideal dele? O ideal dele é o seguinte, né? Quando você fez o cálcio endovenoso e terminou de fazer o cálcio endovenoso, você fazer o drench. Porque o que vai acontecer? Se você fizer a absorção via oral, vai ser lenta. Então, você induziu rapidamente a diminuição da hipocalcemia, você colocou lá uma quantidade grande, né, de cálcio, ou seja, você estabilizou o problema, mas ao mesmo tempo que se estabilizou esse problema, lembrem que ele logo vai parar, né? Aquele cálcio vai ser eliminado de alguma maneira, vai ser utilizado e eliminado. Mas se você voltar a dar alguma forma de cálcio, ou de forma subcutânea ou através do drench, eu acho bem legal. Você pega esse pacotinho desse produto, dissolve ele em água morninha, e daí você coloca num funilzinho e vai largando lá e vai passando para o animal, e depois o animal vai fazer essa absorção de forma lenta. Então, é muito bacana, é muito legal. Povo do céu, vamos falar um pouco de clostridiose? Não fiquem cansados, tá? Lembrem que falta só clostridiose e lepto. Daí nós terminamos nosso assunto e vocês tiveram uma revisão bem interessante em relação a tudo aquilo que vocês precisam saber dessas doenças. Então, clostridiose é uma doença, né, causada por um conjunto de bactérias do gênero Clostridium. E essas bactérias elas podem ter ação direta ou principalmente, né, através de suas toxinas. Então, as bactérias que vão morrendo e vão liberando toxinas causam várias lesões. E a gente tem algumas clostridioses bem importantes aí, né, que atacam tanto bovinos quanto ovinos, equinos e suínos, que são clostridioses que a gente no dia a dia tem nos acompanhado por aí. E eu expliquei para vocês, né, que as clostridioses, essas bactérias, elas são esporuladas. Então, por serem esporuladas, elas podem passar pelo trânsito digestório do indivíduo, do animal lá, entrar pela boca, sair pelas fezes e não causar nenhum problema. É possível que isso aconteça, tá? Se houver uma lesão a nível do intestino, é possível que ela possa penetrar, né, ser absorvida e causar algum problema. Mas às vezes não acontece nada. Às vezes entra e sai de forma natural e vai ser pelas fezes disseminada em vários ambientes. E principalmente naqueles ambientes onde a gente tem uma concentração muito maior de animais, que é o caso dos estábulos, que é o caso dos locais perto de coxo, que é no local onde os animais são ordenhados, onde são castrados, enfim, vários lugares, né, onde que esses animais, por permanecer mais tempo, acabam estercando muito mais
e ali existe a presença desses esporos. Esses esporos, então, é uma proteção, um invólucro, né, proteico, e esse invólucro ele vai ser rompido pelo calor e pela umidade. Vamos lembrar da historinha do feijãozinho que eu falei para vocês lá, que quando a gente era pequeno, a gente colocava no algodão, na água, o feijão, e daí ele ia absorvendo aquela água, turgidez, né, e ele quebrava o invólucro, ele quebrava o revestimento do feijão, e aí o material genético começava a produzir uma nova planta. É a mesma coisa, o esporo aí, ele vai fazer mais ou menos igual. E olha só algumas situações. Intervenções cirúrgicas sem limpeza, com orelha para marcação, como em caso em orelha de marcação. Cortes de cordão umbilical, traumatismos, isquemias vasculares, lugares, né, onde tenha, às vezes um animal tenha uma necrose, alguma coisa assim. Abscessos, aplicação de injeções e vacinas sem cuidado. Infecções por bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Pois eu vou falar para vocês que as clostridioses são anaeróbicas, né? Mas a porta de entrada dessas bactérias, ela é qualquer uma dessas lesões aí que a gente está falando. Eu fiz um resumo aqui, né, para vocês, para ser mais rápido, e eu falo para vocês por doença. Carbúnculo sintomático ou manqueira. Então, o carbúnculo sintomático é aquele carbúnculo verdadeiro, aquele carbúnculo que toda hora a gente está vendo falar, e esses dias, depois da aula ali, um menino falou para mim, professor, lá na propriedade, lá morreu um bicho lá e tal, o que eu faço? Eu falei assim, o que vocês já fizeram? Ah, nós vacinamos. Quanto tempo faz vocês vacinaram? Ah, faz 7 dias. Então, vocês vão ter que esperar, né? Cuidar ainda, porque o período negativo pode ir até 21, 30 dias depois da vacina. Então, é importante que vocês ainda cuidem, que pode ser que mesmo vacinado ainda dê problema. E é toda aquela outra história que a gente fala, né? Será que foi bem vacinado? Será que todos os animais conseguiu vacinar todos eles? Enfim, né? Em relação a sinais e sintomas, né, do carbúnculo, 1 a 3 dias. Aí vem a história do veterinário chegar na propriedade e dificilmente encontrar um animal vivo. Quando o cara chama, o proprietário chama para a gente lá, ele relata, né? Ó, o bicho estava doente e tal, eu fui ligar para você, quando cheguei já estava morto. Então é muito comum isso aí, é bem comum ele esperar um dia, tentar aplicar alguma coisa, esperar, né, às vezes ver se vai melhorar e tal, e não melhorar, acabar morrendo, né? Então é bem tranquilo. Mas começa com uma perda de apetite, o animal começa a mancar. Por que manca? Porque é uma lesão, né, miotóxica, músculo, tóxica. E aí começa a formar um inchaço, geralmente na parte dos quartos ali do animal, pode ser paleta, mas pode ser quarto, começa a inchar e começa a formar aquele tecido crepitante, como se tivesse bolhas por baixo da pele do animal. Então a gente passa a mão, parece que está estourando bolinhas ali. Isso é por produção de ácido sulfúrico, né? Do gás, desculpa, ácido não. Opa, ácido não. Do gás sulfúrico, né? Que dá um cheiro forte e que por isso que eu comentei com vocês que nem os corvos chegam, né? Nem corvo quer comer bicho que morreu de carbono. Por quê? Porque tem ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico é mas de novo falei ácido, gás, gás, gás sulfídrico, tá? É, é aquele cheiro de ovo podre, sabe? Aquele enxofre do ovo quando está podre, assim, é aquele cheiro. Aí os corvos velho, ó, tchau, não querem nem conversa, né? Lesões, membros esticados, timpanismo, músculos escuros, aquela imagem, né, do músculo bem enegrecido e tal, né? Bastante galha, gás, né? Degeneração e putrefação rápida. Então, o professor Maurício já me mandou uma mensagem lá. Olha o que aconteceu lá na minha propriedade do pai, lá. E propriedade do meu pai. Olhei lá, uma bezerra, coisa mais linda, uma novilhinha, coisa mais linda. Aí ele, pois a mais bonita que nós tínhamos. O que eu falo para vocês sempre? É esse o papo, né? A mais bonita que nós tínhamos. Por causa do tropismo, que musculatura, né? O bicho tem tropismo pela musculatura. Aí quando ele me mandou as fotos, estaqueadão, bicho, velho lá. Posição de cavalete, né?
Opstótomo, cabeça para trás, estótomo, cabeça e tal. Ah, na hora. Carbúnculo, Maurício, vacinaram? Ah, o pai vacinou, mas vacinou quando? Agora. Agora já é tarde, né? Tinha que ter vacinado antes, né? Agora é cuidar para os que vão possivelmente morrer, mas agora já morreu, né? Beleza? Material para laboratório: punção muscular, sangue, coração e fígado. Aí mostrei para vocês, só voltando um pouquinho aqui, né? Mostrei para vocês, né, aquela história de tirar uma partezinha do músculo bom e uma partezinha do músculo ruim para que o laboratório possa fazer uma análise. Gangrena gasosa, edema maligno, causado pelo Clostridium septicum, Sordelli noe. A evolução de 2 a 3 dias, mesma situação, mesma questão, né? Muito rápido, né? E é difícil dizer se o animal morreu de gangrena gasosa ou edema maligno ou carbúnculo, sintomático. Se eu mandar fazer um exame do material pelo agente etiológico, muitas vezes eu descubro. Mas como a gangrena, pele, tecido, hemorragia e tal, como eles têm uma característica muito próxima, muito parecida, é difícil muitas vezes eu dizer é gangrena ou é carbúnculo sintomático. É uma clostridiose, tá? É uma clostridiose. Aí se você falar uma clostridiose, você não erra. Se você falar carbúnculo sintomático, pode ser que era gangrena. Se você falar que é gangrena, pode ser que era carbúnculo. Mas as duas agem da mesma forma e lá na frente nós vamos ver que nós vamos tratar igual, né? Então é muito tranquilo. Raspagens feridas, sangue de coração, fígado, mesmo material que a gente vai mandar, tá? Sem problema. Outra característica de morte súbita, né? O Clostridium sordelli, o noe, o Perfringens D e o Shawi, né, que são esses que a gente viu ali, então, eles todos são clostrídeos responsáveis. Por isso que eu comento, ó, na morte súbita, tanto faz para mim se é gangrena gasosa, se é carbúnculo sintomático. 1 a 2 horas após o início da evolução dos sinais e sintomas, lesões miosita, hemorrágica, edema, petequias. Gente, essas petequias no coração, lembra, eu comentei com vocês na aula, assim, eu falei, tem gente que gosta, né, de perguntar esse negócio de petequias no coração. Eu estava olhando lá uma pergunta de prova que o Maurício fez no ano passado, e ele se referia a essas petequias no coração. Por quê? Porque é uma particularidade. Eu não gosto da particularidade, gosto de pegar o geralzão. Gosto que o aluno saiba trabalhar de uma forma geral. Mas lá, eventualmente, se você chegar no coração e tiver áreas hemorrágicas de forma petequial, aquelas de ponta de alfinete, daí você pode dizer, ah, talvez seja, tá? Então não vamos ficar muito perdendo tempo nesse negócio aí. Doença do rim polposo, rim polpa. O rim fica um rim aumentado de tamanho e macio, polposo. Parece que você está pegando uma polpa de uma fruta, um tomate, como se estivesse amassando um tomate, tá? Ele é causado pelo perfringes, produtor de gás, do tipo D, tá? Morte súbita, abatimento, perda de apetite. Olha aqui, ó, convulsões espasmódicas. Alguém podia dizer, ah, professor, mas por que dá convulsão? Ah, ele dá convulsão porque o rim não está funcionando direito. E aí, o que um rim que não está funcionando direito faz? Retém ureia e creatinina, tá? Eu não consigo eliminar a ureia e creatinina pela urina, fica no sangue. O que vai acontecer com a ureia e a creatinina? Vai a nível do sistema nervoso e começa a fazer convulsão. O animal acaba morrendo por parada respiratória. Então, muito tranquilo, muito comum, né, de a gente observar o coma aí nessa situação. Joia? Enterotoxemia hemorrágica, causada pelo Clostridium perfringens do tipo B e C e pelo Sordelli. As enterotoxemias, enterointestino, toxinas, sangue. Então, são clostridiums que esses conseguem fazer a sua penetração a nível intestinal. Então, como eu falei, tem uma porta de entrada lá na alça intestinal. Ó. E o legal desse Clostridium perfringens, legal, nada é legal, né? Mas falando assim, legal no sentido de nós médicos veterinários, quando a gente abre, eu já abri uma carneira uma vez, gente, as alças intestinais, assim, estão todas elas aumentadas de tamanho e muito hemorrágica. Então você olha assim, tudo parece
uma monte de linguicinha, assim, mas tudo vermelho, assim, tudo hemorrágico e muito gás. Não dá para errar. Você vai olhar, você vai lembrar, isso aqui é clostrídio, isso aqui é carbúnculo, é uma enterotoxemia hemorrágica. Vai ser muito tranquilo, você vai ver. Hepatite infecciosa necrosante do Clostridium nowi, também ó, morte súbita, 2 dias, né, algumas horas até 2 dias, muito tranquilo. E lesões, né, de fígado e o material fígado. Gente, todas elas aí a gente vai ficar muito dentro dessa ideia, né, do fígado, do intestino, né, para mandar para material para análise. Então aqui são, né, basicamente aquilo que a gente viu em relação à clostridiose. Controle das clostridioses. Vamos falar de controle? Vamos pensar o que nós vamos fazer. Evitar alterações bruscas na dieta. Então, por que das alterações bruscas na dieta? Porque muitas vezes a diminuição, né, da imunidade do animal, o estresse provocado, a diminuição da imunidade desse animal pode provocar ele buscar outras alternativas, ele pode querer em relação a outros pastos e alguma coisa assim, e se contaminar. A vacinação é eficaz tanto em jovens quanto adultos. Vamos lá em relação à vacinação. Esquema que a gente vai fazer a vacina. Então, se a gente for usar, né, uma vacinação em primeira vez, a gente vai fazer o reforço com 30 dias e depois nós vamos usar semestral na primeira vez e anual na sequência. Usem vacinas de laboratórios bons, tá? Confiáveis, que você saiba na região que o produtor usou e que foi eficiente. Joia? Não usem porcaria porque depois vai dar problema. Olha aqui uma questão, ó. Ah, isso aqui é porcaria, gente. Isso aqui, ó, isso aí, cara, invista em você, na tua fama, invista você como veterinário, utilize agulhas descartáveis. Ah, professor, mas eu vou fazer 100 animal. E daí, quanto custa uma agulha? Centavos. Bota na conta do cara que vai pagar para você. E aí troque de agulha, pelo menos a cada 5 animais. Pega aquela agulha, vacinou 5, tira, põe uma outra. Aí o teu risco é pequeno. Joia? Vamos para frente. Aqui. Fêmeas prenhas, cordeiros, reforço da primeira vacinação, isso que eu já comentei, né? Revacinar 30 dias depois, 6 meses e depois uma vez por ano. Observar o espectro de proteção. Ah, cara, se você vai usar uma vacina, compra uma vacina boa. A vacina é contra Clostridium, ela já tem várias cepas lá, ela pega vários. Beleza, vamos pegar essa vacina que é melhor. Que está, né, de forma resumida o que eu falei para vocês. E aqui algumas vacinas aí, né, que eu considero. Aqui já tem a Covaxin 10, agora tem a Covaxin 12, Sintoxan, Sintomax, várias vacinas aí. Eu não me importo muito em relação à vacina, me importo muito em qualidade, tá? Veja que eu peguei Valê, peguei Urofino, peguei Ertap, Fordoge, né, a Coopers, vacina boa, tá? Mais algumas vacinas aqui, né? Joia? Leptospirose. Vamos partir para nossa última enfermidade, né? Nossa última doencinha aí, para terminar nossa revisão. A leptospirose bovina, eu comentei com vocês que o grande problema está relacionado à perda econômica que a gente tem no plantel com relação a problemas reprodutivos, tá? Então, a leptospirose é uma doença contagiosa causada por uma bactéria do gênero Leptospira. E essa bactéria, a Leptospira, ela tem algumas características diferentes, né? Ela é uma bactéria que, embora muito pequena, o formato dela faz com que ela consiga se movimentar com bastante agilidade, inclusive penetrar em peles intactas. Então, quando eu vou falar sobre isso para vocês,
eu estou falando, né? Porque eu estou dizendo para vocês, leptospira, espiral. Ela tem um formato em espiralado e isso que causa essa capacidade dela de se movimentar. Nós estamos colocando aqui uma imagem de abortos e infertilidade para mostrar para vocês que o grande problema da leptospirose em bovinos está relacionado a isso, ao aborto e à infertilidade. Em relação à quantidade de agentes, né, a gente tem 7 diferentes espécies e no mundo todo são mais de 200 tipos de sorovárias, né, sorovariantes, mas aqui no Brasil os principais são a pomona, a wolf, a Segiroi, Hardio, Bratislava e a Interrogans. Essas, principalmente a Hardio e a Interrogans e a Pomona, são as que mais causam problemas aqui no nosso país. Aqui então, ó, o espiralzinho, né, enroladinho, e essa capacidade de mobilizar, de se movimentar, de estar, né, fazendo seus movimentos. Aí eu comentei, né, ela é muito pequena e eu mostrei para vocês que um micrômetro é a milésima parte de um milímetro e ela tem entre 6 a 12 micrômetros. Então, se eu pegar uma bactéria dessa, ela vai ser 0,006 daquele quadradinho da régua. Então, se eu pegar a régua aqui, ó, e mostrar para vocês 1 milímetro, que é só esse primeiro risquinho aqui, ó, se eu dividir esse primeiro risquinho, esse primeiro espacinho aqui, de 1 milímetro, dividir ele em 1000 partes, 6 partes dessas são o tamanho de uma leptospira. Muito pequeno. Mas aqui ó, o que importa bastante para a gente é isso aqui, ó, o ciclo de transmissão. O rato, através da sua urina para a água, para o solo contaminado, a pessoa podendo contaminar, os animais podendo contaminar e depois esses animais, através da urina, contaminando novamente o homem, o rim, o fígado e o pulmão. Então, um ciclo evolutivo interessante, né, que a leptospira cumpre. Esse aqui, indivíduo, precisamos acabar. Ó, passar, dar um jeito de eliminar eles. Por quê? Porque esses indivíduos aqui são partes muito importantes aí da transmissão. Leptospira sendo eliminada pela urina, animal que abortou, a urina caiu no solo, o animal veio e comeu. O rato fez xixi, caiu na comida, foi levada a comida para o coxo, o animal comeu a comida, se alimentou. Xixi ou outros indivíduos, sujeira, barro, urina, barro, sujeira, vaca tomando água onde foi urinado, problema. Em relação à penetração, né, dessas leptospira, ela tem aí, quando o animal está eliminando a leptospira, que ela chegou no rim, a gente chama de leptospirúria. Leptospirúria é a eliminação da leptospira através da urina. E ela dura entre 3 a 14 dias, ela vai ficar em leptospirúria. Então, esse período é o tempo em que essa urina vai para a água, vai para o pasto, vai para a comida, enfim, esse é o grande problema. Joia? Aqui uma vaca, né? Eu lembrando, fiz a recomendação de mostrar para vocês na nossa aula, uma vaca que tem uma produção boa de leite, está com edema fisiológico, né, de pré-parto aqui, bezerrinho tranquilo, mas tem o cachorro reflexivo aqui. O cachorro reflexivo está refletindo como que ele vai pegar essa placenta depois que cair aqui e levar para não sei aonde. E ao levar essa placenta para tudo que é lado, ele está mandando um monte de leptospira disseminando por toda essa pastagem. Então, o que é importante? Acabar com o cachorro? Não, lógico que não. É tirar a placenta assim que cair, né? Assim que ela estiver fora aqui, e enterrar num lugar que o bichinho aqui não consiga pegar. Tranquilo? Em relação à apresentação da leptospirose, formas aguda, subaguda e crônica. A maior vezes a gente vê na forma aguda, mas também podemos ver numa forma subaguda, em que aquela que a gente não observa muito problema, né? A gente vê uma leve icterícia,
uma pequena diminuição da ruminação, uma diminuição de produção de leite. E aqui eu digo para vocês, de novo, quando a gente não enxerga, é um problema. Quando a gente enxerga o problema, a gente vai tratar. Quando a gente não enxerga, é um problema. Então, o que eu faria nessa situação? Eu coletaria sangue desses animais que eu suspeito, eu estou imaginando que eles têm leptospirose. Então, eu vou coletar sangue e vou mandar fazer um teste. Qual é o teste? ELISA. É o teste que a gente precisa fazer. Teste de ELISA. Vou mandar lá e vou pedir, soro para fazer teste de ELISA para leptospirose. Aí vai vir o resultado lá, quanto que tem, né, qual a curva e se está dentro ou fora da curva normal. E aí você sabe, os animais que eu vi aqui, que eu imagino, eles podem estar numa fase subaguda, joia? Crônica já é passado, né, já é problema de animais que já têm retenção, já têm fertilidade, já têm natimorto. Então aqui é muito mais tranquilo de observar, né, problema. Coloquei em vermelho, sempre quando coloco em vermelho, eu gosto de dar uma ênfase, o estado de fertilidade do rebanho, índice de concepção, ou seja, de animais que ficam prenho, a partir da primeira vez que estou cobrindo, o número de quantas vezes eu vou precisar cobrir essas vacas, o intervalo entre um parto e outro, ou uma concepção a outra, diminui consideravelmente, principalmente durante o ano em que o diagnóstico foi feito. Então, a partir do momento que você chegou na propriedade, diagnosticou, começou a fazer tratamento, e aí vamos falar logicamente do tratamento, né? Começou a fazer o tratamento, você já vai ver uma queda. Qual era o intervalo entre parto que o cara tinha lá? 15, 18 meses? Pô, levava 1 ano e meio para a vaca criar e ficar prenha e criar de novo. E se conseguiu reduzir para 12, 13, olha o ganho que esse indivíduo teve. Depois de 3, 4 anos, ele ganhou um bezerro a mais. Isso é importante, tá? Isso é importante. O animal ficava prenho, abortava. O animal ficava prenho, absorvia. E você conseguiu resolver esse problema? Então você vai ficar com a moral alta com o produtor, né? Diagnóstico, ELISA, pode ser PCR? Pode. Pode ser microscopia de campo escuro? Pode. Quero ver você ter um microscópio lá à sua disposição nesse momento, mas pode, tranquilo. Lembrando, né, a limpeza dos coxos, acabar com essa folia de barro, quanto for possível, de poça, limpar esses materiais aqui, como eu falei para vocês, usar os silos a granéis é muito melhor, né? Se é um pequeno produtor tambor, lixo no lixo, acabar com o rato, tentar acabar com o rato, fazer a desratização. Vacina, novilhas aos 5 meses, por que antes não? Porque antes eu vou vacinar primeiro a mãe. A mãe vacinada vai passar a imunidade para o nosso bezerro, o bezerro vai estar coberto até 4, 5 meses, e aí a gente tem uma cobertura. Tratamento de hidrostreptomicina ou streptomicina. 25 miligramas por quilo intramuscular em uma única dose. Se nós formos usar uma dose menor, o indicado é 3 aplicações, tá? Então eu já volto ali. 3 aplicações, 3 dias, 12 miligramas por quilo. Então, se você tentar, e aí às vezes o pessoal pergunta, mas por qual que é melhor? Eu prefiro 12 miligramas por quilo, 3 aplicações. Por quê? Porque eu vou iniciar com uma curva, vou subir essa curva e vou manter essa curva. Eu subi lá em cima, mas eu caí muito rápido. Eu não gosto. Então eu prefiro subir, manter a curva por mais tempo e depois cair. Joia? Então, essa é a ideia. Eu faço 3 aplicações de streptomicina ou streptomicina ou de hidrostreptomicina. As tetraciclinas também são utilizadas, mas as tetraciclinas menos, tá? O mais indicado mesmo. E essa imagem tinha colocado para lembrar vocês, quando for entrar numa água suja, um alagado, qualquer coisa assim, usem bota de borracha para evitar. Ali vai estar ali a bactériazinha, se a tua pele... entrei lá, puxei as calças lá, entrei descalço. Então você está tendo problema. Você pode pegar lá, vai avião. E aqui, a streptomicina
né? Lembrando que a base da streptomicina é 5 gramas, e aí eu fiz aquele conta lá para vocês verem quanto que a gente ia usar. Preventivamente, várias vacinas, rinotraqueite infecciosa, IBR, vulvovaginite pustular, BVD, leptospirose, campylobacteriose, tudo associado, não é mesmo? Então a Catelmaster da Zoetis, excelente, tá? Leptospirose da Leptobov 4, ó, com 4 cepas, a Lepto 8 com 8 cepas da Virbac, Poliguard, Biobortogen, todas elas. E finalizando, né, dentro daquela ideia, aqui, né, só lembrar para vocês, tudo isso aqui a gente já comentou, que antes da estação da monta, é interessante, é bastante importante, né, que a gente possa fazer uma vacinação 30 dias antes do período da monta. Então, se você pegar antes, você vai fazer um IATF lá, por exemplo, uma inseminação artificial em tempo fixo. 30 dias antes da IATF, você vacina todo o teu plantel, ele está coberto tranquilamente, vai passar a imunidade para os bezerros quando nascer, 4, 5 meses depois você retorna a tua produção. Beleza? Vamos fechar aqui. Vamos puxar. Opa. Pessoal, então, para mim finalizar, né, eu acho que eu vou postar já para vocês esse material, vocês já vão lendo, e amanhã, antes da aula, eu tiro a dúvida para vocês. Beleza? Um abraço, tudo é bom, bons estudos.